boa noite, a graça e a paz, amém? Começando agora a nossa série A Restauração, a série que antecede sempre mais uma turma do Manual do Antidivórcio. E como muitas coisas na nossa vida, amém? Nós carregamos a nossa cruz e seguimos. Não é fácil, ok? Estar aqui hoje não está sendo fácil, mas eu sei que há um propósito maior, amém? Oi, amor. Estou dizendo que não é fácil. Estar aqui hoje não está sendo fácil, mas o Senhor diz que nós devemos tomar a nossa cruz e segui-lo. E até alguns minutos atrás eu não sabia nem se eu entraria. Mas hoje eu começo essa live em tributo, talvez. Tributo não seria a palavra. Mas entendendo que o propósito de Deus é maior nas nossas vidas, entendendo que não há dor que a gente não possa suportar. Agora, no fim da tarde, início da noite, chegou a notícia do falecimento de um primo, irmão meu, com a minha idade, deixando filhos da idade dos nossos, deixando pai, deixando mãe. E hoje a minha mãe esteve com o pai dele e uma série de coisas. Uma série de coincidências dolorosas. Mas eu disse para o Senhor, eu vou entrar na live, eu vou fazer aquilo que o Teu Espírito Santo me conduzir, e é sobre isso. Hoje o dia termina murchinho, mas amanhã o dia clareia e uma nova história se escreve. Mas simbora. Hoje eu e o Daniel vamos falar sobre tudo que a gente fez de errado. E os nossos erros nos levaram ao divórcio. Para quem é novo na página ou quem está um pouquinho mais de tempo, mas talvez não tenha se percebido, ok? Eu e o Daniel ficamos divorciados, ok? De cartório, papel assinado, homologado, certidão emitida. Um pouco menos de 3 anos, tá? Fora o tempo de separação de corpos, fora o tempo de deserto dentro de casa. Hoje eu tenho a concepção, eu tenho o entendimento que se eu for contar quando a dor bate na nossa porta, até nós sermos resgatados pelo Senhor, houve uma lacuna de 8 anos dentro de casa. 8 anos de desencontros, 8 anos de mágoas, 8 anos de dor, de desamor, de medo, de ira, de senso de justiça, de rancor, de raiva, de orgulho, de ansiedade, de falta de perdão. Ou seja, Satanás fez o banquete e nos colocou sentados para usufruir de tudo isso. O deserto ele não chega hoje e tudo desmoronou hoje. Ele não chega dessa forma. O deserto é um acúmulo de falhas de um para com o outro até chegar ao fim. Às vezes o fim chega dentro de casa, às vezes chega ao fim, todos separados, mas chega ao fim. E é sobre esse fim que eu e o Daniel essa noite estamos aqui para falar para você que o homem faz planos, mas o propósito do Senhor prevalece. Não importa o que esteja acontecendo, importa quem me prometeu, importa quem é o Senhor da minha vida. E tudo que eu fiz de errado com o Daniel tem a ver em não termos um senhorio. E mesmo que você diga, eu nasci no lar cristão, eu sou filho de pastor, eu sou filha de levitas, eu sou filha de missionários, eu sou filho de presbíteros, pouco importa. A igreja está lotada de pessoas que só ouvem falar de Jesus,
mas não o vivem, não o conhecem verdadeiramente, não sabem quem ele é. E isso é algo tão latente, tão verdadeiro, tão certo, que eu mesmo achava que eu conhecia Jesus. Eu mesmo achava que ele era o Senhor da minha vida, mas eu era uma crente domingueira, uma crente que ouvia falar dele. Eu até me classifico como uma ficante de Jesus, ok? Eu ia para o culto no domingo, eu me alegrava, eu cantava, eu louvava, eu entregava meu dízimo, eu lia a palavra, eu ouvia a palavra, mas Jesus ficava do portão para dentro, do portão para fora. A minha vida seguia sem ele. Não porque ele não quisesse estar na minha vida, mas eu não permitia que ele entrasse. Eu dizia, não, Jesus, isso aqui você entra, isso aqui não. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Mas chegou um dia que o Senhor disse assim, ei, o senhorio é meu. Quando nós somos levados ao deserto, é porque lá é o lugar de intimidade, é o lugar onde eu tenho para aprender a ouvir a sua voz, entender a sua palavra e conhecê-lo verdadeiramente falando. Um dia uma aluna me disse assim, Dani, o deserto foi a maior escola que eu já tive na vida. Eu louvava na igreja, mas eu não conhecia Jesus. O deserto fez com que eu verdadeiramente conhecesse o meu Senhor. E eu faço das palavras dela as minhas também. Foi no deserto que eu aprendi quem era Jesus verdadeiramente na minha vida. E por eu saber quem é o meu Senhor, foi que eu tomei a decisão de estar nessa live. Eu poderia muito bem dizer, ó, desmarquem, amanhã é um novo dia e agora a gente recomeça. Mas eu me senti como Pedro, que havia pescado a noite inteira e ele não tinha pego nada. E o Senhor diz para ele, vai mais fundo. Vai mais fundo. E Pedro diz assim, mas eu já pesquei a noite toda. E o Senhor diz, vai para mais fundo. Lança a rede no lugar mais fundo. E Pedro naquela hora pensa em retrucar e ele diz, mas é porque tu estás me mandando que eu obedecerei. E ele vai e as suas redes enchem de tal forma que quase se partem. E é sobre isso. Chegou a hora da gente tomar o cajado que Deus entregou para mim e para você. Chega dessa história de terceirizar. Deus quer um ato seu, Deus quer um ato meu. Na caminhada com o Senhor, eu caminho uma parte e Ele caminha outra. Chega dessa história de ora por mim. Não, meu irmão, minha irmã, ora comigo. É a tua voz que o Senhor quer ouvir. Eu posso te ajudar em oração? Posso, mas é a tua voz, é o teu clamor, é a tua adoração, é o teu joelho no chão, é a tua entrega, é o teu relacionamento que vai fazer tudo ser diferente. Hoje, de maneira bem assertiva, a Renata respondeu para um aluno nosso da turma 15 e ela disse assim, ó, eu sou muito grata a Daniel, não pelo que eles fizeram, mas pelo que eles ensinaram. E é esse lugar do ensino que eu e o Daniel estamos essa noite aqui. Para ensinar você aquilo que eu e ele tivemos, melhor dizendo assim, que aprender na marra. Apanhando, levantando, caindo, mas sem desistir. E hoje, antes da gente começar na palavra propriamente dita, eu quero dizer para você, eu quero te fazer uma pergunta. Eu vou tirar meus óculos e quem é meu aluno e me conhece sabe que eu sem óculos para perto vejo tudo embaçado, ok? Com que lente você tem visto a vida? Quais são as lentes que você tem enxergado a tua situação? Quais são as lentes que você tem enxergado o problema? E melhor, quais são as lentes
que você tem visto o Senhor? Você tem visto o Senhor como os meus olhos que enxergam para perto, tudo nubladinho, que eu preciso fechar os olhos para tentar enxergar um pouco melhor? Ou você tem colocado a lente do Senhor para que você veja tudo com muito mais clareza? Deixa eu te dar o nome da lente do Senhor. O nome da lente do Senhor chama-se Espírito Santo. Porque só Ele, o Espírito Santo, é a lente capaz de nos convencer do pecado e da justiça, de nos fazer arrepender, de buscarmos a face do Senhor, de perseverarmos, de termos fé. Eu preciso dessa lente aqui. Porque com os meus olhos eu só vejo tudo embaçado. Eu não consigo ter clareza, eu não consigo ter nitidez. Então, essa noite te faz essa pergunta: com quais lentes você tem visto? Você tem olhado com as lentes do problema, transformando o problema maior do que ele já é. Você tem colocado o problema acima de quem é o teu Deus. Você tem colocado aquilo que o teu cônjuge fala para você acima de quem é o Senhor. Quais são as lentes que você tem enxergado? Dani, se você fosse enxergar com as lentes das coisas que eu te diria, como é que você ia enxergar a restauração? Primeiro tu e depois da nossa família. Mas no momento que eu estava vivendo ou agora? Lá atrás. Eu, na época, eu buscando com as lentes, foi até que eu conversei com você de manhã, eu ainda estava totalmente com a lente sem direção, sem fé, sem ânimo. E quando eu aprendi realmente a caminhar por visão de Deus e comecei a enxergar e a entender por tudo que tinha passado e acontecido, a minha lente veio de fé, esperança, perseverança, mudança, gratidão, amor. Para quem está chegando agora na página, ou para quem já é antigo, para quem não lembra, eu vou relembrar vocês bem rapidinho da minha história com o Daniel. Eu saio de casa depois que eu descubro o envolvimento com o Daniel, com as drogas e tudo que estava desmoronando na nossa casa, fruto disso tudo. E ali eu descubro a mentira, a traição e tudo de ruim que vocês puderem imaginar. Eu me sinto traída, acho que triplamente. Eu cuido do Daniel quando ele está enfermo, eu cumpro os meus votos, eu faço tudo que na minha mente estava tudo certinho, mas eu não recebo aquilo que eu havia apontado na vida dele. Sou santa não, tá? Tô só dando prisma para vocês. Lembrando, nesse jogo a conta fecha igual, 50-50. Eu acerto em tantas coisas, mas erro em outras também. E ali a nossa vida desmorona. Eu saio de casa, o Daniel é internado, eu vou morar eu descubro que eu tô mais quebrada do que arroz de terceira. A gente perdeu tudo para cocaína, tudo é tudo. Só não perdemos os nossos filhos e a nossa vida. De resto, não ficou nada. Empresa não ficou, apartamento não ficou, bens materiais não ficaram, dinheiro não ficaram, nome limpo não ficou, nada ficou de pé. Muito magoada, muito revoltada, com muita ira, com muito senso de justiça, com muito rancor, com muito orgulho. Eu saio de casa, vou morar de favor na casa dos meus pais, com 2 crianças pequenas e as nossas roupas. Eram as únicas coisas que eu trouxe. Eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus de volta do colégio do nosso caçula para casa. Eu deixava ele de manhã e andava por quase 1 hora até chegar em casa outra vez. E naquele processo eu não entendo. Eu digo, meu Deus, mas eu fiz tudo. Por que ele fez isso comigo? Respostas que até hoje eu não tenho. Ok? E eu quero dizer para você que possivelmente você também não vai ter. Porque há coisas que Deus não revela. Até hoje, se eu perguntar para o Daniel, por que você fez isso?
Você sabe me responder? O pecado faz assim com o caráter. Torce, distorce. Hoje eu entendo isso. E isso foi curado dentro de mim. Mas eu precisei do errado aprender ao certo. E é sobre o errado que hoje eu e o Daniel viemos falar. Eu havia preparado uma apresentação e eu esqueci o que está no computador. Deixei só o material que eu tinha preparado e eu disse, Senhor, eu vou te obedecer, eu vou entrar nessa live, mas é tu quem vai conduzir. Sabe quais eram os olhos que eu enxergava o Daniel? Sabe quais eram as lentes que eu enxergava o Daniel? Lentes de dor, lentes de mágoa, onde eu só enxergava aquilo que estava me doendo, aquilo que me magoou, e aquilo ficava como num filme, num looping dentro da minha mente, dizendo, poxa, mas eu cuidei dele, eu dei banho nele, eu vesti, eu limpei de cocô, eu alimentei, eu chorei, eu incentivei, e olha o que ele fez comigo. Eu só tenho dor e mágoa. Eu só enxergava com esses olhos. Eu não conseguia ver que eu também havia falhado nesse processo. E à medida que o tempo passava, esses sentimentos traziam novas lentes. Lentes de raiva, lentes de orgulho, ok? Era só dessa forma que eu via. Eu passei a ter ojeriza de tudo que viesse do Daniel. Eu não queria saber dele. Eu fiquei 8 meses nesse processo sem trocar uma única palavra. Dani, mas vocês têm filhos? Não, eu me recusava. Eu dizia, ele abandonou a mim e aos nossos filhos. Então eu não quero falar com ele. Eu me recuso a falar com ele. Eu não falava. Nem por telefone, nem por e-mail, nem por SMS, nem pelo WhatsApp, por qualquer forma de comunicação. Por quê? Porque nesse momento a raiva e o orgulho tomaram conta dos meus olhos. As minhas lentes eram essas. E aí o tempo foi passando. E outras lentes foram chegando. E eu passei a ter lentes de dúvida. Porque eu dizia, tudo que eu vivi até aqui, será se isso foi verdade? Será se eu criei uma pessoa na minha cabeça? Será se um dia existiu um Daniel que eu escolhi para ser meu marido, para ser o pai dos nossos filhos? Será se houve esse momento? E a dúvida foi se tornando um desamor. A dúvida foi se tornando nada. Qualquer sentimento sobre o Daniel era muito pequeno para que eu desse qualquer atenção. Mas no meio desse processo, outras lentes foram chegando. E até que chegou a lente do senso de justiça, onde eu pensava assim, só eu vou sofrer? Ele tem que sofrer na mesma dose que eu. E aí, no meu senso de justiça, eu dizia assim para ele, você pagou para ver. Eu passei anos da nossa história te dizendo que o dia que eu botasse o pé e dissesse que não voltava, que havia acabado, esse dia não iria retroceder. Quantas vezes eu te disse, Daniel, tá pagando o preço que tu escolheste? Porque eu te avisei.
E aí eu falava, eu te avisei com muita propriedade, de boca cheia. Eu te avisei. Eu te avisei que eu estava cansada, eu te avisei que eu não aguentava mais, eu te avisei que o dia que eu dissesse não haveria acabado. Agora chora na cama que é lugar quente, eu não volto atrás. E tudo que tu estás sentindo é muito pouco do que tu mereces sentir. Porque eu só enxergava com essas lentes. E o senso de justiça, ó, lá, nas alturas. Eu disse coisas do tipo, só se Deus vier à terra e falar comigo, nem Deus vai me fazer mudar de ideia. Eu prefiro estar só do que voltar a ter algo contigo. Se toda a humanidade morrer, restar só nós dois, acabou a humanidade, porque não vai restar nada. E à medida que o meu senso de justiça borbulhava dentro de mim, o rancor acompanhava. Porque o rancor faz com que a outra pessoa não queira nada que não seja ruim para o outro. Eu queria que o Daniel pagasse cada dor que eu estava sentindo. Eu não era capaz de me vingar dele. Mas eu era muito capaz de falar palavras muito duras. Palavras que iam de encontro ao propósito. Palavras que eu dizia assim, ai, bem feito. Nem sinto pena. Nem sinto pena. E no meio disso tudo, houveram momentos em que eu, muito segura daquilo que eu não queria mais para minha vida, eu não iria mais me submeter a viver aquilo. Eu havia, sabe, tirado toda e qualquer vontade minha, e agora o que iria prevalecer, a minha vontade, era a minha felicidade, o meu desejo, porque agora eu queria ser feliz. E eu achava, gente, que a felicidade estava num papel assinado. Houve um dia que eu pensei assim, bom, se o divórcio sair legalmente, acabou. Tudo que eu estou sentindo, todas essas lentes que os meus olhos enxergam e trazem para o meu coração vai acabar. O rancor vai acabar, o senso de justiça vai acabar, a dúvida vai acabar, o desamor vai acabar, a raiva vai acabar, o orgulho vai acabar, o medo vai acabar, a dor vai acabar. Eu achava que um papel iria acabar com tudo que estava quase que explodindo no meu peito, dentro do meu coração. E ali eu dei entrada no divórcio. E num primeiro momento, quando eu digo é o divórcio é a solução de todos os meus problemas e tudo vai se extinguir na hora que esse papel foi assinado. Sabe quais foram as lentes que vieram para minha visão? Essas. A da ira. Quando eu ligo pro Daniel para dizer, olha, vem para Belém, assina o divórcio calado. Tu não te atreves a abrir a boca para me dizer absolutamente nada, porque qualquer coisa que tu me disseres vai ser pior. Vem, assina, não precisa nem olhar para mim, porque eu não quero olhar para ti. Ali eu fui tomada pela ira mesmo, eu tava virada. Mas quando eu desliguei com ele, veio sobre mim um medo e eu fiquei com mais ira, porque o medo chegou. Porque ao mesmo tempo que eu achava que a liberdade chegaria, eu pensei, e agora? Agora é real. Agora os papéis estão prontos, só falta ele assinar, dar entrada. E agora? E aí, de novo, os meus olhos ficaram cegos e só enxergavam esses dois sentimentos. Até que chegou o dia que o Daniel veio a Belém.
E eu me vi ansiosa. Aquela ansiedade que paralisa, dói no meu peito, que faz com que a boca seque, que eu fique estática, sem reação. E junto com ela chegou a falta do perdão. Eu me recusava em perdoar o Daniel. Eu me recusava a aceitar o pedido de desculpas dele. Eu me recusava a entender qualquer coisa que ele me dissesse, qualquer coisa que o Daniel me dissesse era motivo para mim, para uma briga, para uma confusão, para eu passar as coisas na cara dele, para dizer que ele tinha sido um péssimo marido, um péssimo pai, um péssimo homem, um péssimo filho, que maldita era a hora que ele havia nascido. Mas por que que eu falava tudo isso? Porque meu peito estava cheio de tudo isso. Porque era a forma que eu enxergava tudo isso. E aí hoje eu vou repetir a pergunta que eu fiz no princípio. Quais são as lentes que você tem enxergado as coisas? Eu só enxergava a dor. E quando você só enxerga a dor, deixa eu falar algo que é real. Eu só consigo dar para o outro aquilo que está transbordando dentro de mim, diz a palavra do Senhor. Então era o que eu dava para o Daniel. Eu dava tudo isso para o Daniel. Todas essas visões que me cegavam eram as únicas coisas que eu dava para ele. Porque era o que meu peito transbordava. Hoje, possivelmente, o teu cônjuge dá tudo isso para você e coisas até mais. Mas você tem uma escolha a fazer. Ou você fica como eu, enxergando tudo pequenininho, tentando coisar os olhos para enxergar, ou você coloca as lentes do Senhor na tua visão. Qual é a escolha que você vai fazer? Um dia a minha história foi transformada. Um dia a história de tantas outras pessoas que passaram pelo método do Manual do Antidivórcio, que se permitiram deixar de conhecer Jesus, de ouvir falar, mas começaram a conhecer Jesus por quem Ele é. Eu quero dizer para você essa noite que Deus não tem filhos prediletos, mas Ele tem sim filhos íntimos. O Deus que eu sirvo é o Deus do impossível. O Deus que eu sirvo, Ele fecha a boca do leão, Ele coloca o quarto homem dentro da fornalha, Ele abre o mar, Ele faz ressuscitar. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele criou o mundo, Ele criou a mim, Ele criou a você. Não importa o que o teu cônjuge diz, de novo, não é sobre não sentir, nós vamos sentir. Mas se eu estiver com as lentes do Senhor, eu pego isso que eu tô sentindo e eu transformo conforme o que o Senhor me direciona. Você tem uma escolha. Há um tempo atrás eu perguntei para o Daniel, e a gente já falou sobre isso, mas eu acho muito importante a gente trazer de volta. Há um tempo atrás eu disse assim para o Daniel: Dani, há um tempo já, uns 2 anos, né, Dani? Nós ainda estávamos na José Malcher. E um dia alguém me perguntou, o Daniel nunca desistiu? E eu fiquei assim, será que o Dani nunca desistiu? E quando à noite ele chegou em casa, a gente jantou, foi se deitar, e eu disse assim pra ele: Dani, em toda essa jornada, você nunca desistiu? Porque a nossa história, rapaz, é só milagre mesmo. Eu e o Daniel somos milagres. Por quê? Quase 3 anos de divórcio. Assinado, homologado, registrado, certidão emitida. Humanamente falando, o fim já havia sido decretado. Humanamente falando, nós éramos Lázaro, já cheirava mal, estava podre, estava morto. Não havia saída. Eu me recusava a perdoar. Eu dizia, não vou voltar, eu já sofri o que eu tinha para sofrer. E aí eu usava de todas as frases que o mundo nos ensina.
Deus me criou para ser feliz. Deus quer coisa melhor para minha vida. Porque Deus... Engano! Eu não perguntava nada para Deus, não, rapaz. Eu estava fazendo era da minha cabeça. Eu estava fazendo de mim. Então, o que eu quero dizer para você não importa. O deserto aqui, se for contar, desde quando eu entendo que a dor chegou até o momento que o Senhor transformou, foram 8 anos. Não foram 8 dias, não foram 8 meses, não, foram 8 anos. Sendo quase 5 dentro de casa. Vivendo sobre o mesmo teto, aonde um olhava para o outro e dizia, tu não me enxergas mais. Aonde o diálogo não acontecia mais. Aonde a conexão havia acabado. Aonde a intimidade havia sido esquecida. Entende? O Daniel não saiu de casa, eu não saí de casa e em questão de meses nós estávamos bem outra vez, não? Quase 3 anos. Fora o tempo de separado de corpos. E quando voltou para casa, foi mais 1 ano até as coisas se acertarem de verdade. Mas ou eu deixo o Senhor segurar no leme da minha vida, ou eu vou viver o balanço das ondas achando que elas vão me submergir. Você tem uma escolha a fazer. Você tem uma escolha a fazer. Quais são as lentes que você tem olhado as circunstâncias? Vem cá, o que Deus te entregou, que é a tua família, e que você foi colaborador para que ela acabasse. Porque vamos ser honestos, a conta não fecha 70, 80. A conta fecha, ó, 50, 50. Há um jogo aí, chamado ação e omissão. Uns agem pela ação, outros agem pela omissão. E os dois erram juntos. Não adianta colocar a fatura só para a costa do outro, não. Ela é tua também. E é sabendo que ela é tua também, é que você tem que tomar a decisão e dizer, Satanás, você não vai fazer palco aqui na minha casa, não. Porque o bem maior que Deus me deu é a minha família, são os meus filhos, a minha casa, o meu marido, a minha esposa. E aqui tu não vai fazer confusão. Mas você consegue isso na força do teu braço? Não. Você passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 8 anos, errando com teu cônjuge. Aí agora você quer que Deus faça tudo em 10 segundos. Não vai ser dessa forma. Mas deixa eu dizer algo para você. O quanto mais rápido você se encontrar com o Senhor, o quanto mais rápido você se entregar ao Senhor, o quanto mais rápido você deixar o Senhor refazer as tuas veredas. Veredas na Bíblia diz sobre os caminhos de Deus. Quanto mais rápido você entrar no lugar da presença do Senhor, mais rápido a tua família será restaurada. Porque a restauração começa por você, não é pelo outro. Quando alguém me diz, estou vivendo a melhor fase da minha vida, mas a minha esposa vive no barzinho, você não está ainda. Porque você continua se movendo por essa visão. Enquanto essa for a tua visão, você não está ainda no melhor momento da tua vida. Porque não é essa a visão que Deus deu para mim e para você. Um dia alguém pegou pela minha mão, pegou pela mão do Daniel e eu nem queria que pegasse a minha, ok? Eu nem queria que pegasse a minha. Um dia o nosso pastor, na época era só pastor do Daniel, olhou para mim e disse assim, tua família vai ser restaurada, tu vai ser restaurado e vocês vão contar o testemunho de vocês. Eu olhei para a cara dele em cima do púlpito, no meio do altar e disse para ele, vai jogar praga para outro. Porque eu era dessas, afrontosa. Não venha jogar praga para mim não, que eu estou de visitante na tua igreja. Ele olhou com muita sabedoria, ele poderia simplesmente
perdão, me dá uma lapada de Bíblia. Não foi o que ele fez, ele olhou para mim e disse assim: a gente vai contar essa história, mas mais lá na frente. E nós contamos essa história mais lá na frente. Quais são as vozes e as visões que têm te conduzido? Você vai continuar ainda aí na inércia? Porque enquanto o Daniel se debateu sozinho, ele só se afundava. É como alguém que está morrendo afogado. Como é que se salva alguém que está morrendo afogado? Eu preciso lançar uma boia para ele, eu não posso pegar nele. Porque sabe o que vai acontecer? Ele vai me levar para o fundo e vai morrer os dois. Eu preciso lançar uma boia. Significa que quem está morrendo afogado precisa passar o braço pela boia, precisa fazer alguma coisa. O que o pastor Antônio fez comigo e com o Daniel foi lançar uma boia e dizer: ei, eu vou puxar vocês, eu vou ensinar vocês, eu vou discipular vocês, mas vocês precisam segurar a boia. A nossa parte Deus não faz. O que você tem feito? Você está só gritando por socorro e morrendo afogado? Ou você está olhando o socorro passar e jogando a boia e a boia está indo para distante de você? Um dia o Daniel desejou pegar a boia. Por que a boia? Porque o pastor Antônio é só mais uma pessoa. Era, porque o Senhor já o levou. O que eu e o Daniel fazemos hoje em dia é lançar várias boias sobre esse mar, mas você precisa se segurar numa delas. Eu não posso nadar até você, porque vai morrer afogado eu e você. O Daniel não pode nadar até você, porque vai morrer afogado você e ele. Mas eu e o Daniel podemos lançar boias sobre esse mar e você se agarrar nelas. Porque foi isso que foi feito comigo e com ele. Porque como era a nossa vida antes de alguém nos discipular, antes de alguém dizer assim: ei, eu vou te ensinar algo, ei, isso daqui pode ser revogado. Não interessa se o divórcio já aconteceu, se está homologado, se ela te odeia, se já se apaixonou por outro, se ela só te repudia e se você não consegue se libertar. Não importa, o Senhor que eu sirvo, Ele vai quebrar todas essas cadeias. Eu e o Daniel não nascemos prontos. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Que a gente pegou de peia, ó. Não tá no gibi. Rapaz, Jesus botou eu e o Daniel no tipiti dele. Para quem não sabe o que é tipiti, é uma indumentária indígena, onde se espreme a mandioca até sair todo o seu sumo. E ficar só uma pasta bem seca. E foi isso que aconteceu. O Senhor nos espremeu no tudo, a gente perdeu tudo. Nós só não perdemos a nossa vida e a dos nossos filhos. De resto, nada ficou de pé. A minha empresa fechou, a dele fechou, o carro foi dado para o banco, quase 100 mil de dívidas. Eu fui morar de favor, ele foi ter que ser tratado no meio do interior. Tá pensando que foi fácil chegar até aqui? Nem um pouco. Tá pensando que foi do dia para a noite? Também não. Mas muito nós teríamos não vivido se nós tivéssemos obedecido. Sabe, uma das coisas mais erradas que eu e o Daniel fizemos foi não obedecer, foi achar que era na força do nosso braço, foi tentando um convencer o outro que estava errado. Enquanto você caminhar por esse caminho, deixa eu dizer para você, você vai rodar no deserto anos, 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 anos. Não foi aleatório que foram 8 anos de deserto. Não foi aleatório que nesses 8 anos, quase 3 de divórcio. Não foi aleatório. Isso só aconteceu porque éramos desobedientes, porque queríamos viver pelo nosso próprio entendimento, porque nos guiávamos pela voz de outras pessoas, porque nos guiávamos por aquilo que nós só víamos. Foi por isso. O propósito era muito maior.
do que só restaurar a mim, do que só restaurar, perdão, ao Daniel. O propósito era dizer para outras famílias: olha o que Deus tem feito pra gente. Olha o que Deus tem honrado. Olha da onde o Senhor nos tirou. Nós éramos um projeto fracassado, nós éramos como Lázaro, estávamos mortos, fedendo, apodrecidos. E olha onde o Senhor nos trouxe. Cada uma atividade do manual, ela é pensada. Nenhuma começa sem antes haja um versículo. Eu não tenho dúvidas que o Senhor pode mudar qualquer circunstância. Eu e o Daniel precisávamos ser libertos de coisas distintas, mas precisávamos ser libertos. Precisávamos ser libertos para que, de novo, vivêssemos como um só. Para que, de novo, nós fôssemos verdadeiramente uma só carne. Mais cedo hoje, antes até da notícia chegar, eu havia pedido para minha querida compartilhar o meu relato sobre o divórcio, sobre eu achar que o divórcio assinado tiraria de mim todas as dores, e não foi o que aconteceu. E aí, uma pessoa colocou assim: duvido que doa no outro. Não dói não, já tá até namorando. E aí eu disse para ela: olha só, possivelmente o teu relacionamento com Deus está muito esfriado. Porque quem tem um relacionamento íntimo com o Senhor, a primeira coisa, ela tem entendimento de que no pecado não há felicidade. No pecado há contentamento momentâneo. Você pode estar olhando o teu cônjuge agora num mundão rasgado, sabe? E é selfie pra lá, e é viagem pra cá, e passaporte da felicidade pra colar, e diz eu não te amo mais, essa pessoa é o amor da minha vida, e tudo que planejou com você faz com a outra pessoa, e você diz não tem mais jeito. Deixa eu falar algo pra você. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que venha se arrepender. Deus não faz acordo e nem compactua com o pecado. Deus ama o pecador, mas não faz acordo e nem compactua com o pecado. Aonde o pecado existe, Deus se afasta. E a palavra é clara, aquilo que o homem plantar é o que ele vai colher. Hoje, o teu cônjuge pode estar plantando o adultério, pode estar plantando a mentira, está plantando todo tipo de pecado que o mundo acha lindo, tá? Presente de Deus. Anda como casado, presente de Deus. O mundo acha. Mas o Senhor continua não achando. O mundo diz que está certo, mas o Senhor continua dizendo que não está. Então para de olhar para as circunstâncias. Para de olhar o que o outro está vivendo e vai viver o teu processo com o Senhor, arrancando cada uma dessas visões turvas que até aqui te acompanharam e te levaram para o caminho mais longo, onde você só está dando cabeçada. O Senhor está te chamando essa noite para viver algo novo. Tá? Um dia eu disse, eu vou ser feliz, porque Deus me criou para ser feliz. Deus realmente me criou eu e você para sermos felizes. Mas não essa felicidade que o mundo diz. Tá? Não essa felicidade que, não deu certo? Próximo. Não deu certo? Próximo. Não deu certo? Próximo. Quando você vê, neguinho casou 5, 6, 7, 8, 10 vezes. E aí não trata a raiz desse problema. Eu e o Daniel tivemos que passar pelo tratamento um do outro. Eu e o Daniel precisamos primeiro nos perdoar.
A gente precisou entender qual era a nossa identidade em Cristo. A gente precisou aprender a não olhar mais para as circunstâncias, mas olhar para os céus. A gente teve que aprender que obedecer é muito melhor do que sacrificar. Eu tive que aprender junto com Daniel que não importava o que o mundo dizia, importava somente o que o Senhor nos diz. Até hoje, eu e o Daniel precisamos abrir mão do que o mundo diz para viver aquilo que o Senhor diz. Chega de transformar a tua vida e a da outra pessoa no inferno. Vamos a exemplos claros. Enquanto o Daniel me obrigou a usar a aliança, eu usava, Daniel. Eu deixava em tudo quanto era lugar. Era na pia, era no banheiro, era do lado da mesinha de cabeceira, era em cima da mesa, era em cima do sofá. E aí quando ele dizia assim, tu não tá com a tua aliança? Eu colocava com tanta raiva. Porque tudo aquilo que eu quero forçar o outro e não deixo que o Espírito Santo conduza o outro, ali começa o espírito de rebeldia. Eu queria me rebelar contra o Daniel. E se ele forçasse muito a barra, eu enquadrava logo ele. Eu dizia, tu fizeste isso, tu fizeste aquilo. Porque tu mentiu, porque tu enganou, porque tu roubou, porque tu não sei o quê. E babá. O que eu tô fazendo aqui? Essa casa não é a minha. Porque eu saí da casa que eu aluguei. Lá eu era dona da casa. O Daniel nunca disse que eu não era dona da casa, tá? Se eu quisesse pintar a parede de preto pra ele, pouco importava. Mas eu entrei numa paranoia, seta de Satanás na minha vida, que ali não era o meu lugar. E aí eu transformava a vida do Daniel no inferno. E ele me respondia transformando a minha também. Enquanto o Daniel ficava me seguindo na rua, e foram várias vezes que ele me seguiu na rua, sim ou não, amor? Enquanto o Daniel ficava me vigiando, enquanto eu não queria perdoar o Daniel, enquanto o Daniel não me entregou no altar do Senhor e me deixou ir, enquanto isso não aconteceu, o propósito não andou. Enquanto você achar que o divórcio é o fim de tudo, é o que vai ser. O divórcio não é. Tá aqui, eu tô em Belém nesse momento, o Daniel tá em Fortaleza nesse momento. A gente só vai estar juntos daqui a 15 dias. Mas hoje eu sei quem eu sou pro Daniel, o Daniel sabe quem ele é para mim. Hoje, ele não precisa mais me vigiar. Hoje, ele não precisa mais me controlar. Hoje, eu sei que o divórcio não é o fim. Hoje, eu não ponho toda a culpa no Daniel. Hoje, eu e ele não deixamos mais que o problema seja o centro da nossa vida. Hoje, eu sei que a mudança precisa ser em mim e nele, não só nele. Hoje, Cristo é o centro da nossa casa. Hoje, eu não acho que o Daniel precisa mudar primeiro para que depois eu pense se eu vou mudar. Isso tudo tá errado. Um dia, eu e ele cometemos o mesmo erro. E eu quero dizer para você que é possível consertar não só esses erros, mas tantos outros. É possível. Não na força do meu braço, não na força do meu querer, não na força do meu tempo, não como eu acho que deve ser, mas quando eu faço do Senhor o meu lugar de refrigério. Ali eu vejo a mudança. Ali eu vejo a transformação. Nós estávamos tão mortos, tão cheirando mal e apodrecidos, que Satanás achou ainda outras brechas. Brechas de eu reencontrar uma pessoa, brechas de eu acreditar que eu estava apaixonada por essa outra pessoa, brechas de eu querer casar com essa pessoa, de eu orar, tá, gente? Eu fazia campanha, jejum, tudo isso de errado que o povo fala que é mentira. E eu fazia. Ainda dizia pra ele, tô orando, vou casar.
Quantas vezes eu te mandei desistir, Daniel? Quantas vezes eu mandei tu vazar da minha vida? Quantas vezes eu te disse, ei, perde tempo com isso não, tá? Já tô feliz com outra pessoa, já tenho outra pessoa, ó, vou até orar. E orei. Porque eu falo e faço. E orei para que ele tivesse outra pessoa. Acho que não dá nem para contabilizar, né, amor? Nesses anos de separação. De vazar não dá pra contabilizar, não. Quantas vezes eu te disse que eu amava outra pessoa? Não, tu tava caminhando pra outro lugar, né? Amava. Não, eu te falava que eu amava, tá, amor? Não, que tu tava iludida, né? Negócio de Quantas amava, vezes eu né? disse... Eu usava a palavra amar, tá? Mas como ele não gosta, quantas vezes eu dizia que eu tava iludida pela outra pessoa? Menos do que o vaso. Mas quase igual, né? Não, Quase igual. menos. Menos. Quantas vezes eu disse pra ti, eu não vou voltar. Eu não quero saber, eu não vou perdoar, eu não tô nem aí pra ti, eu vou viver minha vida, eu. Quantas? Cara, E até quando o bichinho quis me fazer ciúme, eu ainda grito um glória a Deus, gente. Tem coisa mais broxante? Um dia ele chega todo... Olha, fulana me ligou, me convidou para sair. Acho que ela tá com outra intenção. Eu tava trabalhando, levantei a vista, olhei para ele e disse assim, glória a Deus. Aí ele, como? Aí eu falei bem alto. Glória a Deus, tô orando na madrugada para Deus levantar uma mulher na tua vida e tu parar de me perturbar. Glória a Deus. Já liguei nos céus, tá? Um dia eu orei para que o Daniel tivesse uma nova esposa. Ok? E aí eu pensava, bom, não pode ser qualquer uma, porque eu tenho 2 filhos com ele. Se for qualquer uma, vai querer maltratar meus filhos, vai dar ruim. E aí eu comecei a orar, e é verdade, tá, gente? Isso é real. Eu comecei a orar, Senhor, levanta uma esposa que seja temente a Ti, que possa se afeiçoar aos nossos filhos, que possa cuidar do Daniel, ver se ele muda de vida. Senhor, que essa mulher seja isso, que essa mulher... Mano, eu queria que a mulher fosse perfeita, porque eu só pensava nos meus filhos, tá? Sabe quem era a mulher? Chuta aí, dá o teu palpite. Eu queria uma nova esposa para Daniel. Lavada, sarada, remida, transformada, temente a Deus, que amasse os nossos filhos, que fosse alguém que fizesse bem para o Daniel, que eles construíssem uma nova história juntos, que eles prosperassem. Tudo eu pensava em prol dos meus filhos, né? Porque se ele estiver bem, meus filhos não estão bem, então tá tudo bem. Sabe quem era a outra mulher? Eu. Eu era aquela mulher. Eu orava por mim sem saber que eu estava orando, era por mim. Porque realmente o Senhor me devolve para o Daniel e nesse processo ele me cura, ele me sara, ele me restaura, ele me transforma, ele me põe para perto dele, ele me faz ouvir a sua voz, ele faz com que eu construa um novo relacionamento com ele, ele faz tudo novo. Era eu, não era outra mulher, era eu. Eu orava por mim mesma e eu não sabia. Eu achava que eu estava orando para uma mulher estranha, para alguém que aparecesse na vida dele. Não era eu. E da mesma forma eu orava para que Deus me desse um novo marido, que a outra pessoa com quem eu estava me relacionando fosse tudo aquilo que eu queria ter outra vez. Um marido companheiro,
um marido, sabe, que comprava as brigas comigo, um marido que me incentivava, um marido que segurava na minha mão, um marido que era alguém que me protegia. Eu estava orando por ele e não sabia. O Deus que eu sirvo é um Deus de impossível. Se você está cansado é porque você tem feito na força do teu braço. Eu quero agora. Porque tem que ser agora. Porque eu já dei milhares de chances. Porque eu sou humilhado. Humilhado é só Jesus. Usou a palavra humilhado, tá pecando. Tu pegou cusparada na cara? Não. Te bateram até tu sangrares e sair água e sangue de dentro de ti? Não. Tu foi pendurado no madeiro? Não. As tuas roupas e as tuas coisas foram divididas como se você fosse um qualquer? Não. Você foi julgado e condenado e soltaram o ladrão e deixaram o Senhor? Não. Então nunca mais diga que você foi humilhado. Eu e você não podemos ter a audácia de dizer um negócio desse. Só Jesus. Jesus foi humilhado. Jesus foi humilhado, Jesus foi escarnecido, Jesus foi condenado sendo inocente. Ok? Faça a tua parte. O Senhor está jogando a boia. Agora você precisa nadar e agarrar nela. Porque nadar e agarrar nela ele não vai fazer. Sai do lugar da vítima, do pobre coitado, já dei todas as chances, estou humilhado, e vai segurar a boia que o Senhor está jogando. O lugar de vítima vai te deixar nesse mesmo lugar. Vai passar 1 ano, vai passar 2, vai passar 3, vai passar uma década e você não vai sair dele. Enquanto eu fui a vítima, a pobre coitada, a que botava a mão na fralda cheia de cocô, na ferida que fedia carne podre, ou quando eu era só a vítima, eu só sofria. Mas quando o Senhor lançou uma boia e eu me agarrei nela, a minha vida foi transformada. Faça a sua parte. Porque isso o Senhor não vai fazer nem por mim, nem por você. Faça a sua parte. Essa noite é esse recado que eu quero deixar para você. Seria muito mais natural ou até fácil eu ter dito que essa noite eu não ia nem fazer essa live. Eu perdi alguém que brincou comigo, alguém que está deixando filhos da idade dos meus, alguém que estava vivo ontem e hoje não está mais. Alguém que sofreu a vida inteira, porque aqui não condiz a contar a história do meu primo. E vê-lo partir da forma como ele partiu, eu poderia muito bem dizer assim, não vou fazer. Mas eu decidi ser como Pedro. Porque o Senhor me mandou lançar as redes, eu lancei. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Então essa noite se agarre na boia que o Senhor está lançando. Gente, eu nunca venho para uma live sem antes orar. Eu nunca respondo para um aluno sem antes perguntar para o Espírito Santo qual é a direção. Nesse ano, eu investi tempo e dinheiro em querer saber mais do Senhor. Eu vou fechar um ano com 30 livros lidos. 30 livros. E eu não estou falando isso para me exaltar, não é isso não, porque eu só quero aprender mais do Senhor. Eu tenho curiosidade de saber quem Ele é. Porque eu sei que quanto mais eu mergulho na presença dele, mais a minha vida é transformada. Eu e o Daniel, Jesus, a gente vive do maná todos os dias. Tá pensando que a vida tá ganha para mim e para ele? Não tá. Tá pensando que a gente não tem dificuldades? Temos. Tá pensando que a gente vive na bolha? Não vivemos. Esse negocinho de Branca de Neve, ai, saltitando pelos campos, isso é mentira. Isso daí é filme instagramável. Não, porque voltou para casa e foi tudo diferente. É mentira. A vida é real. Ela é como ela é. A gente cai, levanta, não desiste. O que eu tento mostrar para vocês é real. É tão real que eu não perco tempo.
mostrando tempos felizes. De vez em quando eu posto alguma foto, porque eu acho que é importante, mas porque eu quero viver. Porque muito mais do que postar, eu quero viver. E é esse sentimento, é essa percepção que eu quero que você tenha. Viva. O Senhor está lançando boias. Agarre essas boias. Saia do lugar da vítima, porque no lugar da vítima você vai morrer afogado. Um dia eu quase morri afogado. Um dia o Daniel quase morreu afogado. Porque foi esse lugar de vítima que nos levou para onde a gente acabou indo. Mas foi o lugar de filho e de filha também que nos fez sair de lá. Toma uma decisão hoje. Amém? Você quer finalizar alguma coisa, Vitor? Eu quero, rapidinho, sei que ainda tem muita coisa pra gente fazer. Não sei nem se vai ser preciso eu sair aqui para dar um suporte, mas depois a gente vê isso fora da live. Eu vou aproveitar o gancho rapidinho. Boa noite a todos. Saudade de estar junto de novo com vocês. Eu vou aproveitar o gancho que a Dani colocou agora há pouco, sobre a parte quando ela se apresentava, ela se prostrava, ela orava, jejuava, fazia clamores em prol de uma nova mulher para minha vida e um novo homem para a vida dela. E quando a gente está nessa situação da vista, que eu até falei agora há pouco na outra turma, a gente não consegue ter visão de Cristo, a gente apresenta de uma forma que a gente está querendo só do que está aqui no coração agora. E independentemente do que eu fiz, independente do que vocês sofreram, ou que alguém que está na live acabou fazendo, eu queria deixar um gancho legal para cada um de vocês que está aqui. A Daniela de fato fez isso que ela falou. E qual foi o resultado? Deus transformou ela e ela acabou recebendo um marido transformado. Só que a gente não pode esquecer de uma coisa. Antes da Daniela ser transformada e resgatada pelo Senhor, tinha uma pessoa que estava intercedendo e orando diariamente pela nossa vida. Que essa pessoa era eu. Eu fiquei incansável, pessoal. A Daniela o tempo todo era o tal do vaza. Eu tô apaixonado por outro. Segue a tua vida que eu já tô caminhada, já tô seguida, já tô numa outra vibe. E, sabe, vaza. E eu fiquei na minha posição. O que eu quero dizer para vocês é, fiquem vocês na posição de vocês. Fiquem vocês intercedendo pela vida de vocês. Fiquem vocês intercedendo pela família de vocês. A palavra do Senhor é muito clara. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. Eleve meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro. Não temas. A palavra do Senhor é tão densa, tão tremenda. Não temas, porque eu estou contigo. Então, se Ele é o Deus que opera maravilhas e milagres, para que eu vou botar a minha dúvida se eu vou ter a minha família restaurada? Então, assim como Deus, foi como a Daniela falou, para Deus não tem os escolhidos, não tem os prediletos. Deus tem agora, oi, filha? Deus tem filhos íntimos, Ele não tem filhos prediletos. Aí quer dizer, realmente, ou como a Daniela estava buscando e eu estava me prostrando, intercedendo dia e noite, noite e dia, será que Deus não chegou na nossa hora? Então, aonde eu quero lançar para vocês hoje à noite é, será que não está faltando mudar alguma coisa em você? Será que tu não tem que dar uma segurada aí onde parar de ouvir muitos lugares e ouvir o único lugar exclusivo e certo que eu ouvi na palavra? Buscar diariamente, te alimentar daqui, parar de ficar muito mimimi. Os mimimi andam te atrapalhando muito na tua mente. Ou então, vem também a questão da minha vista. Eu vou enxergar aquilo, eu vou fazer daquela forma. E eu pego, faço. Quando eu ver, pega pau.
Aí chega lá, Renata, me socorre, Dani, Daniel, pelo amor de Deus, a gente está aqui para acolher todos vocês, a gente está aqui para orientar a melhor forma vocês. Mas o problema do meu orgulho, o problema do meu eu, o problema de deixar Deus em terceiro e quarto plano, está atrapalhando o processo. Então, era isso que eu queria deixar esse recado. Hoje nós falamos de tudo que eu e o Daniel erramos, de tudo que a gente tentou fazer na força do nosso braço, sabe? De tudo que a gente foi criando de sentimentos ruins um pelo outro. E hoje a gente falou sobre o que está errado, ok? E hoje eu quero te fazer um desafio. A nossa equipe vai colocar um post e eu queria que você fosse lá comentar. O que você acha que você tem feito de errado? E o que você acha que pode fazer de diferente para acertar? Amanhã nós vamos falar sobre o que a gente acertou. O que a gente fez de maneira correta, à medida que o Senhor foi trabalhando na minha vida, na dele. Então hoje eu te desafio, quando a gente escreve, a gente se compromete, ok? Então, daqui a pouquinho, vai lá na página, vê o post e escreve o que você acha que você vem falhando. E o que você acha que você pode acertar. E isso faz com que a gente tenha uma visão, muitas das vezes, mais clara daquilo que está nos cercando. Quando eu converso com alguém numa mentoria e a pessoa me relata algo, aí eu começo a fazer algumas perguntas para ela, para que ela possa perceber que a raiz do problema ela é mais funda. Ela não é só aquilo, mas tem algo mais para dentro. Então hoje eu te convido a olhar um pouquinho do algo mais para dentro. Será que eu estou falhando porque eu estou querendo tudo do meu jeito, da minha forma? Eu também errei com o outro e eu também não consigo reconhecer e agora eu percebo, eu falhei. Então, no que eu falhei? E como é que eu posso fazer diferente daqui para frente? E aí, a partir do que eu vou fazer diferente daqui para frente, é que vai te levar para o próximo passo, para o próximo nível. As pessoas estão mais preocupadas, não na restauração, estão preocupadas na reconciliação. Eu sempre faço esse gesto para que vocês possam entender. A reconciliação é isso aqui. É muito frágil. Tá? Ela é rápido de ser quebrada. A restauração, ela começa pela reconciliação, sim, mas ela vai encaixando, 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 até que ela faça isso aqui. E aí, quando ela faz isso aqui, o cordão de 3 dobras fecha. Eu, o meu cônjuge e o Senhor. O que eu e o Daniel queremos que vocês aprendam e entendam que não é reconciliação. Reconciliação é apenas o primeiro passo. É restauração. E é restauração sobre mim e é restauração sobre o outro. Se eu estou ferida, o que eu vou dar para o outro é dor. Mas se eu sou curada, o que eu vou dar para o outro é cura. Então não perca tempo achando que a restauração começa pela vida do outro, ela começa pela tua. Não perde tempo achando que o outro tem que mudar primeiro, mude você. Não perde tempo onde o outro tem que reconhecer seus erros e seus pecados. Comece pelos teus. Porque isso é o que a gente pode fazer de diferente e parar de errar. Amém? Então, vai lá no post, começa a escrever, para começar a mapear onde estão as falhas, aonde precisa entrar os consertos. Olha o que Neemias vai falar. Sanbalat e Tobias tentam persuadi-lo a perder o foco. Nós somos todos os dias tentados a perder o nosso foco. Mas Neemias diz assim, eu não vou perder tempo, não vou falar com vocês, não vou parar a obra, porque a obra é muito maior. O propósito é muito maior. Deus está te chamando agora para restaurar os muros e recolocar as portas que foram queimadas e perdidas. Muros e portas significa proteção para dentro da tua casa, da tua vida, do teu lar e da tua família. Vamos entender o que está errado, para que depois de entendermos o que está,
falhando, o que está errado, o que precisa ser mudado, para que a gente consiga dar o próximo passo, que é fazer o certo. E é sobre fazer o certo que amanhã será a nossa live, amém? Gente, uma boa noite. Fiquem com Deus. E desculpas não ter sido melhor. Foi o que foi possível ser feito. Mas eu tenho certeza que aqueles que mantiveram seus ouvidos abertos e o seu coração disponível receberam o rema do Senhor essa noite. Amém? Fiquem com Deus, a paz.